Fala, torcedor tranquilo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Fogão Play. A partir de agora eu vou trazer uma reportagem para vocês do Sport TV sobre a compra do Everton pelo John Textor, né? Como seria, né, no aspecto financeiro, esportivo, se teria algum impacto, né, sobre o Botafogo, ou se seria bom para o Botafogo ou não, né? E os riscos, né, dessa operação e os benefícios, é claro. Muito legal a reportagem, fala bastante coisa. E se por acaso você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui no Fogão Play, beleza? Tamo junto? Bora pro vídeo. CEO, dono, né, da SAF do Botafogo, que pretende adquirir um novo clube na Premier League. É isso. E como isso pode impactar também o Botafogo, né, Elan? Bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Tim. Bom dia, Charles. Prazerzão estar com vocês aqui. Pessoal que está em casa também. Ontem, né, o jornalista David Ornstein, do site The Athletic, publicou uma matéria onde ele faz uma apuração de que o John Textor, né, o dono da Eagle Football Holding, que é a empresa que é dona, proprietária da SAF do Botafogo, ele teria assinado um contrato de exclusividade para a compra do Everton, junto com o proprietário do Everton. Inclusive tem uma matéria no GE falando sobre isso, e esse texto no blog publiquei lá discutindo os meandros desse fato, né? Pode ser que se consume, pode ser que não, a gente vai entrar nesse detalhe, né? O que o Botafogo tem a ver com essa aquisição do Everton, né? A possível aquisição do Everton. Vamos começar do começo, né? O Everton é um clube da cidade de Liverpool, é rival do Liverpool, onde já passaram muitos brasileiros importantes, recentemente o Roberto Firmino, acredito que quem acompanha sabe muito bem. Esse estádio que está aparecendo na tela aí é o estádio inacabado do Everton, que é um clube que já tem uma dívida considerável de aí por volta de 600 milhões de libras, né? Então, é um clube que está há algum tempo com problemas financeiros muito graves, problemas esportivos também, escapou do rebaixamento por pouco nas últimas temporadas, e está em tese à venda há algum tempo, né? Então, o Farhad Moshiri, que é o proprietário do Everton, há algum tempo anuncia que quer vender. Se alguém está acompanhando muito atentamente esse assunto, vai lembrar que no ano passado a 777 Partners, né, a empresa que tinha ali uma parte do Vasco e hoje está afastada da gestão do Vasco, exatamente por problemas judiciais no mundo todo, foi uma das empresas que já assinou esse mesmo tipo de contrato de exclusividade. Esse negócio de compra de empresas de grande porte comumente tem, né, essa fase onde você assina um contrato de que o dono da empresa vai se comprometer em só negociar com você, né? Apresentar os dados, apresentar a estrutura, a situação financeira, então você detém essa exclusividade. Segundo a apuração do David Ornstein, isso já está acontecendo entre o Textor e o Everton. O Everton ainda não publicou notas sobre isso, o Textor também não se pronunciou, né? Todo mundo sabe que o Textor é uma pessoa muito comunicativa, mas é provável que isso venha nas próximas horas, nos próximos dias, e também não quer dizer grandes coisas, né? A 777 já fracassou nesse processo, não conseguiu finalizar a aquisição do Everton. Na verdade, o prazo para fechar ele se extinguiu e depois veio toda aquela série de problemas com a 777. No mês seguinte, vem outro grupo norte-americano chamado Friedkin Group, que é proprietário da Roma e de um outro clube francês, né, na Roma da Itália, um clube importante também, por onde já passaram muitos brasileiros. Entrou em contato, assinou esse termo, né, de exclusividade, emprestou dinheiro para o Everton para seguir aí as obras do estádio e depois também declinou a possibilidade de compra do Everton. Ou seja, existem muitas questões internas no Everton, problemáticas, que vão também afetar essa pretensão do John Textor em adquirir esse clube, que é muito tradicional. Eu até brinquei no texto, que é uma espécie de Botafogo britânico, né? Um clube que tem muitas glórias do passado, grandes craques, torcida grande, mas, né, há algumas décadas tem passado assim, tem estado uma prateleira abaixo, exatamente por problemas administrativos, problemas políticos. É a grande questão do Everton. Para além dessa questão, tem outra que é própria da Eagle Holding, né, que é essa empresa do John Textor. Ele não pode adquirir um clube, não pode adquirir o Everton, um outro clube inglês, porque ele já tem participação relevante no Crystal Palace, que é um clube inglês, eu diria até bem menor do que o Everton, mas o John Textor já vem há alguns meses se queixando da falta de autonomia, né, dentro do Crystal Palace, porque ele divide ali o capital com outras pessoas e ele não tem um comando, ele não detém um comando de fato do Crystal Palace, e isso tem comprometido os objetivos do Textor de listar a Eagle Holding na bolsa. Então, o Everton tem essa importância nos planos da Eagle, tem uma série de problemas internos e a própria Eagle, né, também tem ali algumas questões relevantes que precisam ser consideradas nesse bolo todo. Caso seja, né, isso confirme-se nos próximos dias, próxima semana,
que há esse acordo de exclusividade, não, repito, não quer dizer nada em termos de aquisição. É o início de uma conversa, o Textor vai ter acesso a esses dados para pensar se de fato deve se aventurar no Everton, considerando que dois outros grupos já declinaram, Jéssica. Ilan, o que tem motivado o John Textor a buscar o Everton em detrimento ao Crystal Palace é porque lá ele pode ter mais voz ativa, né? Mais comando, já que ele seria o sócio majoritário, né? Não, Você acha que não? É o contrário. Ele é frustrado porque ele não tem controle no Crystal Palace. Exato. No Everton ele teria. Ele teria, sim. Ele seria um sócio majoritário, né? Isso. 94% das ações. Acredita que é isso que motiva o John Textor a buscar o Everton como dono? Em maio, o John Textor deu entrevista no próprio The Athletic, né, que é o site que hoje noticia que ele está fechado com o Everton para começar a discutir a aquisição. Em maio, ele deu entrevista junto com uma nota que ele solta no site oficial dele, o johntextor.org, pode dar uma conferida lá, se comunicando com os torcedores do Palace, dizendo: foi muito legal o que vivemos aqui, mas hoje eu estou me acertando com uma empresa que tem essa especialidade de venda, né, as consultorias, para que achem, né, para que encontrem alguém para comprar a minha participação no Palace, justamente porque eu quero ser proprietário e dono absoluto de um clube da Premier League. A Premier League tem isso, né? Assim, é a liga que, em termos de receita dos clubes, ela está absolutamente à frente de qualquer outra. Então, existe uma importância dentro dessa lógica das redes multiclubes, especialmente nesse caso do Textor, de listar essa empresa na Bolsa. É um ativo que vale muito mais do que qualquer clube em qualquer outro país, porque é uma receita muito grande de TV, é um alcance internacional absoluto, então tem essa questão. Como ele não controlava o Palace, ele não poderia utilizar o Palace nesses planos de listar a Eagle na Bolsa, ou poderia, né, com valores menores, com peso menor em termos de valor de ação, por exemplo. Então, sair do Palace e ser dono de fato de um outro clube, ele até cogitou segunda divisão, viu, Jéssica e amigos? Ele até falou assim, também você pegaria um clube na Championship. Óbvio, pode subir para a primeira divisão, para a Premier League, e ter o mesmo efeito. Só que o Everton está aí à disposição, né? Até também brinco lá no texto de que muitas vezes a gente vai ver nesses casos de aquisição de clubes na Europa, não é exatamente eu quero clube X, né? Eu pegarei tal clube se eu estiver pronto para isso, se eu não estiver pronto eu me viro para ficar pronto. E é muito o caso do Textor também, eu acho que é bom destacar isso. Na própria aquisição do Lyon, que é aquele clube francês que ele comprou, o Textor precisou recorrer a muitos amigos, vamos dizer assim, né? Pegou empréstimos muito grandes, com taxas muito altas, e a Eagle hoje, inclusive, e aí foi até atrás de documentos que comprovam isso, a Eagle Holding, que é essa empresa que detém esses clubes todos, o Textor só tem 65% dela, né? Os outros 35% estão comprometidos com investidores que chegaram, com gente que emprestou dinheiro, né? Isso já é um processo complexo dentro da Eagle Holding, e eu acho que o Everton seria um passo ainda mais longo do que o Textor fez até aqui. Então, também, por isso que é importante o botafoguense ficar atento. O Everton tem um estádio inacabado, 600 milhões de libras em dívidas, e a Eagle já está comprometida com outros investidores que não botam tanta cara como o próprio Textor, Jéssica. Pergunta para Ilan, bom dia, e para Tim também. Né? Tem uma informação interessante no site Globo Esporte que diz que o atual proprietário do Everton é, na verdade, um nome de fachada. O proprietário seria um grande empresário russo. Procede isso que está dizendo aqui, Tim? Ilan? Isso é para Ilan. Isso é muito complexo para mim, as ligações financeiras. O que eu posso te contar é que talvez, porque muitas vezes aqui tem aquela ótica de time pequeno, time grande, né, que funciona para o futebol brasileiro, mas não funciona tanto para o futebol europeu. Everton é enorme, é um grande clube. Everton é até mais tradicional do que Liverpool. Durante muito tempo era um clube maior do que o Liverpool. O último grande Everton foi metade da década de 80, né, quando ganhou o campeonato inglês 2 vezes, ganhou a Recopa Europeu. O que matou aquele projeto de clube foi o fato que depois do comportamento da torcida de Liverpool, em 85, em Heysel, os clubes ingleses eram banidos do futebol europeu. O Everton sofreu mais disso do que ninguém. Mas, para te dar uma ideia, o grande Gary Lineker, ele foi artilheiro da Copa de 86 enquanto ele estava jogador de Everton, né? Ele jogou no Everton, ele ganhou o campeonato com Barcelona,
Ele jogou no poderoso Tottenham Hotspur. Ninguém pode ir mais além disso aí. Ele vai te contar. O melhor time em que ele jogou não foi Barcelona, foi Everton. Então, talvez tenha alguma coisa parecida com Botafogo, né? Você tem um nome, uma tradição enorme, mas negócios que, por seus problemas, tu pode comprar por um preço relativamente baixo. Embora, como o Elan está falando, a situação com o estádio inacabado e tal é talvez um pouco mais problemático no Everton. Mas, com presença lá no Premier League, eu não sei o que eu penso sobre isso, sobre os clubes virando brinquedos de bilionários americanos. Eu tenho uma certa resistência disso, uma resistência ao modelo multiclube também, né? Porque eu acho que cada torcedor gostaria de acreditar que o clube é o centro do mundo. Quando o clube faz parte de uma rede, eu acho que isso fica diluindo, mas eu acho que eu estou remando contra a maré. Ilan? Tem umas questões curiosas aí, né? O Farhad Moshiri, de fato, Charles, ele é acusado há muito tempo, não é há pouco tempo, de ser uma espécie de um laranja, né? De um testa de ferro do Usmanov, que é um oligarca russo, um dos muitos oligarcas russos que apareceram pelo futebol europeu, principalmente o britânico, que estava ali, né, com esses problemas geopolíticos que têm acometido os russos por aí. Mas a relação deles é até anterior, né? Porque o Usmanov tinha uma participação no Arsenal, apareceu a oportunidade de adquirir o Everton em 2015, e aí rolou esse arranjo onde o Moshiri seria esse cara à frente de um negócio do Usmanov. Inclusive, talvez, aí se especula também, é isso, né? Essas coisas dos negócios. No futebol já é um mundo bem obscuro, né? Quando você junta futebol e negócios e pessoas com índole questionável, então fica mais difícil de ter certeza absoluta sobre tudo. Uma outra especulação que tem, né, e aí são as pessoas que escrevem sobre o tema na Inglaterra, é de que o Usmanov ele era o financiador desse clube que era controlado pelo Moshiri. Uma vez que ele tem que sair do jogo por causa desse banimento de participação de russos na economia britânica, como aconteceu com o Chelsea, por exemplo, o Roman Abramovich foi obrigado a vender o Chelsea, né? Então faltou ali, acabou a fonte do dinheiro. Só que acabou a fonte do dinheiro com um estádio inacabado. Imagina, você vira o tamanho do estádio que está ali na imagem, né? Um estádio num lugar interessante, perto de uma doca, né? De um lugar meio turístico da cidade de Liverpool. Imenso, ultramoderno, como a demanda hoje em dia do futebol britânico, depois que o Tottenham, inclusive, listado aí pelo time como o grande clube do planeta. E aí, assim, não dá para segurar, né, uma estrutura dessa sem esse mecenas que existia anteriormente. E aí entra uma parte curiosíssima, né? Porque tanto a 777 quanto o Friedrich Group, que são esses dois grupos norte-americanos que assinam esse termo de exclusividade antes do texto agora, não te acredita em ter assinado, eles entram como pretensos compradores, emprestam dinheiro, saem como credores, né? E aí há uma brincadeira agora. Será que o Moshiri está aproveitando esse zum com o nome do Everton, assinando termo de exclusividade só para pegar dinheiro de americano e não se comprometer, né? Porque é o que tem acontecido. Foram 200 milhões de libras da mão da 777, 200 milhões de libras da mão do Friedrich Group. Inclusive, o Friedrich Group sai, pelo menos é o que eles alegam publicamente, que eles saem da jogada porque ele não sabe o destino dessa dívida com a 777 Partners. Então, quem está acompanhando bem o caso do Vasco, é uma empresa que, ao que consta, não existe mais, né? Todos os ativos, dívidas, processos judiciais estão sendo respondidos pela ACAP, que é uma outra empresa que tinha ali, né, os ativos da 777 como garantia, e não se sabe o que vai ser o destino, porque existe um processo na Justiça de Nova York, né, que duas empresas que emprestaram dinheiro para a 777 ficam disputando, dizendo que a 777 ofereceu os mesmos ativos como garantia para empréstimo. Percebam o que a gente está falando. Da 777 tomando empréstimos com garantia, num processo que se acusa de fraude, emprestando dinheiro para um clube, tentando comprar esse clube, sendo escrutinada pela imprensa britânica, porque não tem ali tanta moral dentro da realidade britânica. Inclusive, a imprensa britânica é muito dura nesse processo, eles são muito acostumados com proprietários de clubes, com suas histórias esquisitas, suas origens esquisitas do seu dinheiro e etc., e se torna uma credora de um clube do porte do Everton, sabe? Então, esse futebol hiperfinanciarizado, acho que é interessante a gente começar a entender melhor, porque vai chegar no Brasil, fatalmente já chegou no Brasil,
ele é muito baseado na ideia da especulação. Né? Você especula, você investe alto para pegar um clube, isso é um ativo que você pode, porventura, fazer um bom investimento, levar para um outro patamar e depois vender por um valor mais alto no futuro. Se alguém quiser comprar, né? Também tem esse dado importante aí, porque todo mundo está comprando hoje, especialmente norte-americanos, Tim, você fica preocupado aí com as redes multiclubes. Acho que o mais preocupante é o que eles querem, né? Eles querem comprar esses clubes, em tese valorizá-los e depois vendê-los. Mas quem vai querer comprar no futuro se ele já é valorizado? Né? Quem vai querer pegar, ou serão os velhos mecenas de sempre, os patronos de sempre, ou alguns salvadores, como a gente já está vendo por aí. Alguns desses negócios não estão dando certo, esses clubes estão sendo passados a preço qualquer, cheio de dívidas, geralmente por empresários locais tentando salvar essas agremiações ali da falência. Nós já tivemos na última temporada relacionados à rede de multiclubes, um clube holandês e um clube francês falidos. Né? Vamos ver quantos mais vão acontecer nos próximos anos, porque a brincadeira animou muito, mas parece ser bem complicada, bem perigosa. É muito dinheiro rodando em um ativo de extremo risco, como são clubes de futebol, Jéssica. Essa era das SAFs, a gente meio que está aprendendo na vivência o que é que pode acontecer, né, em relação tanto a compra, a venda, a manutenção, a gestão do futebol, ao investimento que vem nessas SAFs ou não vem, né, o conhecimento do know-how do futebol, aquelas que têm, aquelas que não têm. Mas, Irlan, no impacto relacionado ao Botafogo, assim, qual é o verdadeiro risco? É o enfraquecimento dessa holding? Com essa possibilidade de mercado, de entrarem novos investidores para manter exatamente os custos, né, de uma aquisição de um clube como o Everton? Não, excelente pergunta, Jéssica, porque nesse momento a gente tem que separar um pouco a análise esportiva da análise do negócio. Né? É importante, hoje tanto o Lyon como o Botafogo estão bem, esportivamente falando. Isso não quer dizer necessariamente que os planos de um John Textor para a holding, né, o que ele prevê em termos de risco, de custo, de venda futura e etc., isso está totalmente alinhado, está totalmente bem desenhado. Né? A gente vai acompanhar, evidentemente, a gente sabe que o John Textor é um cara bem sucedido em outros negócios, mas hoje ele está lidando com o futebol. Né? É a primeira vez que ele se aventura no futebol, num modelo que ninguém experimentou ainda. Né? Também é bom frisar isso. Óbvio, já existem redes multiclubes no futebol há bom tempo, alguma década, mais de uma década. Mas ninguém estruturou o negócio do modelo que o Textor está pensando agora. Você monta clubes, você junta numa hold e você lista essa hold na bolsa para tentar captar recursos. Primeiro, você tem que ter uma boa vontade, um bom interesse do público em geral de botar dinheiro no seu negócio. Segundo, para valorizar isso tudo, isso já está claro, o Textor está alavancando isso com empréstimos altos, com juros altos, né? Então há um certo risco envolvido nesse negócio também. Né? Pode dar tudo certo? Pode, mas há um risco. Né? Então o torcedor do Botafogo fica atento a todos esses movimentos, independente da bola estar entrando ou não dentro do campo. Né? É bom entender essas duas coisas em separado. Não é raro no futebol a gente ver a bola entrar muito bem e na parte administrativa tem algumas coisas que estão meio desalinhadas. Né? Tem aí a grande discussão, né? Tim trouxe aí também as preocupações dele sobre redes multiclubes. Existem vários benefícios, sem dúvida. Né? Essa troca de dados, né, de scouting, isso tem beneficiado muito o Botafogo. Essa possibilidade de você contratar, através do clube brasileiro, um jogador que potencialmente vai jogar na França, e ele joga por aqui, e ele vai jogar muita bola, ele vai fazer muito gol, ele vai talvez trazer um título. Isso é uma parte muito positiva desse modelo de rede, sem dúvida. Né? Nós já estamos vendo isso chegar para o Botafogo. Só que você tem um outro lado preocupante, né? Um lado complicado, que seria até que ponto esse clube brasileiro, por exemplo, por uma questão hierárquica natural, né? Ele não vai ser secundário nas pretensões da rede, uma vez que agora essa rede tem um clube simplesmente na Premier League. E não é qualquer clube. Né? É o Everton, como o Tim falou. É um clube que tem uma história muito grande, é um clube que tem uma torcida muito grande, que tem uma demanda por resultados absoluta há muito tempo. Né? Como é que vai ficar a posição do Botafogo nesse novo sistema, nesse novo esquema? Para além da parte esportiva, para além da parte administrativa, para além dos objetivos financeiros do Textor. Tudo isso a gente vai ter que observar aos poucos. E aí eu friso novamente o que eu falei antes. O que mais me deixa preocupado nesse processo dessas redes que expandem com velocidade muito grande é que
não há uma clareza muito grande de o dono da rede está procurando um clube com tal perfil, né? A gente vê que eles saem de um clube para o outro e eles vão procurando clube após clube, o que tiver à disposição eles compram. Então você não está falando, por exemplo, estou atrás de um clube com tal tamanho de torcida, com qual padrão de receita, com tal histórico, e eu terei tal pretensão esportiva. Isso não fica claro, né? E aí como eu estou estudando essa questão dos multiclubes hoje, eu consigo entender que existem muitos mesmo, para lá de 20 grupos norte-americanos, para lá de 20 grupos europeus, absolutamente nenhum deles tem um projeto muito claro do que quer. Parece que quando o clube está à disposição, eles correm atrás, brigam entre si para comprar esse clube e aí tentam agregar a sua rede, porque isso é um ativo que vai valorizar os outros ativos da rede, isso vai projetar a imagem do seu dono. Existe uma série de riscos envolvidos nisso, mas novamente o que eu falo, vamos esperar, né? Vamos acompanhar com o tempo. O Botafoguense pode comemorar seus gols, pode comemorar o título que vier esse ano, mas também tem que atentar que o futuro da Eagle depende também de como o Textor consegue tocar esse projeto ambicioso dele de listar uma rede multiclube na Bolsa, Jéssica. É um tema bastante complexo, mas é interessante o torcedor do Botafogo, não só o torcedor do Botafogo, os torcedores brasileiros prestem atenção nesse assunto, porque a questão SAF é bem complexa, ela tem muitas nuances que vão além do que está acontecendo dentro de campo, que é para onde geralmente os torcedores voltam o seu olhar. Eu já cansei de elogiar aqui o desempenho desportivo do Botafogo, que hoje é muito mais profissional em termos de planejamento de futebol, de tomada de decisão em formação de elenco, em DNA do time. É um clube de futebol no Brasil que entendeu que a dinâmica de um futebol competitivo exige, sim, muito profissionalismo na tomada de decisão e principalmente nessa montagem de grupo, né? E a fidelidade é um conceito de futebol estabelecido. Botafogo, para mim, é nota 10 nisso. Mas tem toda essa questão administrativa e da SAF que depende de vários fatores e que acaba ficando na mão do seu dono. E aí a cabeça desse dono, como esse dono imagina construir seu patrimônio, enfim, e fazer seus próximos investimentos. Então é um assunto bastante interessante para todo mundo entender que o buraco é bem mais embaixo, né? Não é só chegar alguém com muita grana, com uma fonte inesgotável de grana, porque não é assim que funciona. E isso não necessariamente reflete num resultado esportivo positivo também. Fala aí, torcedor. Bate-papo legal, né? Bom, a ideia, cara, dessa compra do Everton, no meu pensamento, eu acho que é muito interessante para o Botafogo esportivamente, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas esportivamente para o Botafogo é excelente, né? Seria uma entrada, eu estou dizendo na parte do Botafogo, tá? Vai enfraquecer o Botafogo? Eu acredito que não, muito pelo contrário. Porque o Botafogo, na verdade, o John Textor sabe que o Botafogo precisa do investimento muito baixo para estar brigando lá em cima. Eu digo assim, baixo no aspecto mundial, vamos botar assim, né? No que ele precisa investir, por exemplo, no Everton, no Lyon, né? Então, quer dizer, o investimento aqui no Brasil para estar brigando no topo é baixo. E esses movimentos que ele quer fazer com o Botafogo para trazer jogadores que fiquem uma temporada para se valorizar aqui, que são jogadores pontuais, que são jogadores que talvez nem chegariam no Botafogo e talvez que jogadores que chegariam no Botafogo talvez por um milagre, mas ele ia ficar pouquíssimo tempo, basicamente uma temporada mesmo, né? É o que jogadores de alto nível ficam. Então, quer dizer, às vezes o Botafogo vai ter chance de captar um jogador muito bom, elevar o nível, porque às vezes um jogador numa temporada faz uma diferença, né? Absurda no time a ponto de levar título. Às vezes um jogador, cara, às vezes um jogador, porra, né? Você vê lá no Juventude, um Nenê, por exemplo, sabe? Às vezes um jogador faz tanta diferença no time que pode levar ele ao título, cara. Então, assim, imagina você chegando, por exemplo, nesse caso do Botafogo Almada, no caso de Luiz Henrique, e pode vir outros, né? E às vezes nem vir para cá, para o Botafogo, com a ideia já de ir embora. Mas assim, bom, eu vou para o Botafogo porque se eu crescer no Botafogo,
Eu posso ir para um desses clubes, porque faz parte da holding, né? Então, às vezes, o cara nem chega com um contrato determinado que ele vai já para lá, mas ele já vem para cá pensando que, porra, né? Cara, eu tenho oportunidade de jogar no Lyon, ou eu tenho oportunidade de jogar no Everton, jogar uma Premier League, sabe? Então, assim, no ruim, eu vou para a Bélgica, né? Então, quer dizer, para o Botafogo esportivamente é excelente. Isso vai seduzir muito jogador bom para cá, né? E o que vai acarretar é o quê? É o Botafogo esportivamente tá disputando muito alto, num nível muito alto, e financeiramente ele está gastando bem menos do que ele estaria gastando se precisasse colocar esses jogadores que ele tá no elenco para disputar o título, porque ele não está pagando por isso, entendeu? Então, quer dizer, vai chegar jogadores, ele vai disputar mais alto, então quer dizer que no final das contas a receita do Botafogo vai ser maior, porque ele vai pagar menos pelos jogadores para estar aqui em cima. Então, esportivamente e financeiramente para o Botafogo, esses movimentos, essa compra do Everton, por exemplo, vai ser excelente. Porque o Textor, ele não vai deixar o Botafogo escanteado por causa da compra do Everton. Não, não. Tudo é um quebra-cabeça. Nós sabemos, nós torcedores sabemos disso. O multiclubes do Botafogo, da Eagle, do Textor, eles precisam um tripé. Vamos colocar assim? É um tripé. E o tripé, ele precisa das 3 pernas para ficar em pé. E essa é a ideia dele. A ideia do John Textor, justamente manter um tripé que eles conseguem se manter, né? Que ele consegue manter, né, ali em cima a Eagle Football, né, e o tripé dos times aqui embaixo para um suprir o outro. Tanto o Lyon vai depender do Botafogo, quanto o Everton vai depender do Botafogo, quanto o Botafogo vai depender do Everton, do Lyon e assim sucessivamente. Então, esportivamente, para os 3, isso vai ser importante. Por quê? Ah, mas por que vai precisar do Botafogo se eles são tão grandes? Cara, olha o que o Botafogo está fazendo com o Luiz Henrique. Por exemplo, o Luiz Henrique é um baita do exemplo para isso tudo. O Luiz Henrique está chegando, chegou muito bom, valendo 20 milhões. Mas, quando ele chegou, ele estava, né? Mas ele já estava valendo 20 milhões. De repente, ele nem estava valendo 20 milhões. Mas pediram 20 milhões. O Textor e a Eagle Football entendeu que ele vale aqueles 20 milhões e até mais, porque senão não compraria. Entendeu o potencial dele, né? O scout. Porra, não, cara, esse cara tem um potencial absurdo para crescer. Vamos trazer para o Botafogo, ele vai crescer. Então, a ideia dos outros clubes precisarem também do Botafogo é essa. Não é usar o Botafogo como satélite. Não, isso faz parte. Isso faz parte. Ele vai chegar aqui, vai jogar absurdamente num campeonato brasileiro, numa Libertadores, vai ganhar experiência, vai crescer muito o futebol dele, vai de repente pegar uma seleção brasileira, e se não for brasileiro, pode pegar uma seleção do seu país, com certeza, porque é isso que acontece, né? A gente viu já com o Savarino, tem o Gatito, tem, né? E outros jogadores que isso pode acontecer com certeza. Pega uma seleção de 20 milhões que talvez ele nem valesse, ele já pulou de repente para uns 40 milhões de euros depois dessa fase. E não só financeiramente, né, que o Botafogo também vai ter uma parte dessa no contrato. Olha só, o Botafogo ganha também financeiramente, porque ao assinar, mesmo ele sabendo que vai sair no final da temporada, o Botafogo tem a parte dele nessa venda, nessa futura venda. Então, ele chega de graça, entre aspas, é a Eagle que paga, não sai do cofre do Botafogo. Quando ele sair, o valor da venda fica uma parte retida no Botafogo. Entendeu? E pro Everton, por exemplo, se ele estiver indo pro Everton ou pro Lyon, por exemplo, no caso do Luiz Henrique Lyon, ele já chega muito maior. Ele já chega, vamos dizer, pronto, com experiência de seleção,
se Deus quiser, com títulos. Então, assim, o Botafogo vai ser importantíssimo nessa chave. Ah, mas vai ser grupo satélite. Não é, você está entendendo o que eu estou falando. Não é satélite. São jogadores que o Botafogo nunca teria. Nunca teria. Porque o Luiz Henrique não queria jogar no Brasil. E nem o Almada. O dinheiro do Flamengo ou do Palmeiras não seria suficiente. Todo o dinheiro do mundo. Talvez para eles jogarem aqui, porque eles não queriam jogar no Brasil. Ponto. O fim do Almada, de repente, se não tivesse um futuro para o Lyon, por exemplo, já pronto, se ele cai o futebol dele, então quer dizer, ele não queria vir para cá. Então ele só veio nessas condições. Então a gente tem que agradecer muito, porque isso pode dar 2 jogadores que chegam nesse nível. Né? Você imagina hoje o Botafogo sem o Luiz Henrique no jogo grande? Porra, não tem como. Não tem como. O Luiz Henrique, que é absurdo. Sem falar no sorriso lindo que ele traz para a audiência, né? Cara, ele diverte. Ele diverte em campo. Você vê que ele tá jogando feliz. Ele rabisca. Porra, cara, sabe? Ele feliz. Ele tá brincando, cara. Ele tá muito feliz no Botafogo. Tanto que falaram muito, Luiz Henrique vai ficar só 6 meses. Porra nenhuma. O cara tá aí, desculpa o palavrão aqui. Ele tá aí, tá feliz, e ele vai certamente ser convocado, que vai ser agora, né? Se eu não me engano. Vai ser convocado, vai botar lá em cima o valor, e essa convocação vai ser importantíssima para esse projeto do Botafogo. Eu digo projeto do Botafogo em si e da Eagle, porque quando a Eagle for falar para algum jogador, principalmente brasileiro, que é muito melhor jogar no Botafogo do que no Flamengo ou no Palmeiras, por exemplo, ou qualquer outro time, ele vai usar o Luiz Henrique como exemplo. Ele vai falar, cara, olha só, o Luiz Henrique estava valendo tanto, chegou lá, dobrou o valor, olha o futebol que ele jogou, absurdo, pegou uma seleção, foi para lá super valorizado e tá, olha ele. Aí o cara, porra, esportivamente, claro, precisa de alguém na Eagle para que passe tudo isso pro empresário, porque tem empresário que é burro, né, cara? Tem empresário que tá botando um jogador no Corinthians, por exemplo, sabendo que eles nem pagam salário, com promessa de receber. Tipo, porra, né? Não, joga lá no Corinthians mesmo que de graça, pô, depois eles vão ficar devendo pra gente milhões, porque eles oferecem milhões, não vão pagar, mas oferecem milhões, depois na justiça tu vai receber ao longo dos anos aí, fica com o dinheirinho aí certo, tu fica um aninho lá e fica com milhões para receber, 10, 15 milhões para receber, né? Então, quer dizer, eu acho que essa compra do Everton pro Botafogo é muito boa, ainda mais se ele colocar na bolsa a Eagle depois. Isso pode dar muito certo. Realmente é muito ambicioso esse plano do Textor. Único aqui no futebol. Né? Esse plano. Né? Então, quer dizer, imagina, chega na bolsa, porra, imagina só, ele só vai botar na bolsa quando comprar o Everton. E quando o Everton tiver já num nível maneiro. Cara, quando o Everton chegar lá no nível de disputar título também, quando entrar na bolsa, Botafogo disputando título, Lyon disputando título, Everton disputando título, fora os outros clubes que podem ser hospitais, vamos botar, o RWD pode ser considerado um hospital dentro da Eagle, né? Vamos botar assim, aquele hospital que, porra, pega aquele jogador, ele fica um período lá, se recupera, ganha minutagem, experiência europeia e volta da Bélgica, porra, melhor, com potencial melhor. Imagina tudo isso dentro de uma bolsa. Cara, isso pode elevar a Eagle a um patamar estratosférico. Porque pode chegar a investimentos extremamente altos, cara. De elevar o nível da Eagle num ponto que a gente vai trazer, que pode ser colocado jogadores no Botafogo, por exemplo, tão absurdos que não vai ter como competir, cara.
que não vai ter como competir, sabe? Vai ser como se fosse um Botafogo no nível europeu, um time do nível europeu de Premier League jogando no Brasil, sabe? E isso é real, isso é real. Se subir nesse nível, né, que tem tudo para subir, é um plano ambicioso e muito inteligente, cara, não só o Botafogo, quanto os outros também, pode chegar num nível estratosférico de empresários multibilionários também querer entrar, como já tem na Eagle, querer entrar, porra, para querer uma fatia dessa que absurda que está acontecendo, né? Então, quer dizer, isso é muito bom. Tem os seus riscos? Toda operação tem risco. Toda operação tem risco. Mas isso é muito importante. Isso é muito importante que seja feito, porque, cara, tem uma oportunidade absurda de dar certo. Ah, mas o Textor está querendo fazer essa movimentação para vender? Não, cara. Não. Não tem como ele estar fazendo essa movimentação toda para vender. Ele já está numa idade que ele não vai, imagina, ele não vai ficar trabalhando para recuperar, aí recupera, pega todos os times, vende, vai viver coçando. Não, cara. Você vê que o Textor respira futebol, cara. Ele sabe que está dando certo. Ele quer ser isso, ele quer ser algo diferente para o futebol. Ele quer desenvolver algo diferente para o futebol. Ele é um visionário. Ele é muito inteligente, cara. O cara é um monstro. Tá? Então, quer dizer, ele não entende só de uma coisa, ele entende de várias coisas. De entretenimento, de tecnologia, sabe? Ele entende de muita coisa. Então, o Textor, ele vai acabar transformando o futebol em algo muito grande. E o Botafogo está dentro ali. Porque o futebol, ele não precisa, ele não sobrevive só de dinheiro. Se o futebol tiver dinheiro e não tiver inteligência, não tiver um scouting super capacitado, se não tiver uma estrutura, quebra, cara. Porque ele vai contratar jogadores, por exemplo, o que aconteceu, nada contra o Vasco aqui, tá? Mas o que aconteceu com a 777. Precisamos de um atacante, de um zagueiro, de um lateral e do meio campo. Beleza, contrata aí. Aqui, ó, esse aqui tá disponível, esse aqui. Cara, jogadores que jogam em esquemas totalmente diferentes um do outro. E, cara, viram uma salada de jogadores caros que não jogam nada juntos e quebra o time, como aí aconteceu quebrando aí já a SAF do Vasco. O Botafogo não. Tu vê que cada contratação do Botafogo faz sentido pro grupo, faz sentido pro esquema do grupo. Tanto que o Textor escolheu o Arthur Jorge que se adequasse, um técnico que se adequasse ao time que já tem ali. E que jogasse, né, conseguisse fazer aquele time, aqueles jogadores, aqueles, né, daquele esquema, que consegue jogar naquele esquema, conseguisse elevar o nível deles e botar para jogar e transformar aquele time. E foi o que aconteceu. Tá aí. Ele acertou até nisso. Ele não simplesmente, igual outros times, né? Ah, porra, não. E ó, o Textor contratou um treinador português. Vamos lá, ver se tem algum treinador português aí livre. Não é isso. Não é isso. Não é isso. É o estilo de jogo que o John Textor quer. É o estilo de jogo que ele quer. Que é um estilo europeu. Beleza? Português. Por ser português, a fácil compreensão, né? Compreensão rápida entre o treinador e jogadores. E todo o contexto que envolve o time. Não é assim de orelhada. Cada jogador que entra ali, não, eu quero esse zagueiro aqui não. Por que esse zagueiro aqui não? Porque esse lateral, por exemplo.
Ah, não, a gente quer esse lateral aqui porque ele se encaixa aqui, ele é mais defensivo, né? Ele vai atuar melhor aqui, ele tem um passe assim que pode chegar melhor ali no Luiz Henrique, né? E no Almada, né? Aquela triangulação ali. Então, porra, não, esse aqui vai se encaixar no Botafogo. Não é simplesmente, não, tem um lateral ali, não, não é isso, entendeu? Então, quer dizer, esportivamente, isso tudo é muito bom pro Botafogo, né? Dá a opinião de vocês aí, o que vocês acham desse multiclubes, o Botafogo envolvido nisso. O Botafogo pode. Foi o que eu falei, o Botafogo pode crescer num nível estratosférico, cara. Se tudo cair certinho, encaixar certinho como tá encaixando, você vê, cara, o Lyon disputando título, o Botafogo disputando tudo, né? E, porra, daqui a pouco pega o Everton, que já tem um estádio aí, porra, quase pronto, né? Um estádio quase pronto aí, porra, que pode, né, captar milhões e milhões. Então, quer dizer, é um time muito grande que pode, daqui a pouco, cara, a gente tá fazendo parte de um tripé que é absurdo. Você imagina o Botafogo fazendo parte do tripé entre Botafogo, Lyon e Everton. Olha o tripé que o Botafogo está, amigo. É algo absurdo. É algo absurdo de se pensar. De um depender do outro. Sabe? É algo muito bom pro Botafogo. Isso é muito bom pro Botafogo. Rapaziada, se vocês curtiram o conteúdo, se inscreva no canal, deixa o seu like, que é muito importante aqui no Fogão Play, tá? Ó, eu vou deixar o link na descrição do Fogão Play React. É o novo canal do Fogão Play. Tá crescendo muito rápido, aproveita, vai lá, se inscreve também. Que é toda a mídia. É como se fosse esse aqui que a gente tá falando, né? Fazendo aqui esse React aqui da mídia falando sobre o Botafogo em todos os dias. Então, tudo que a mídia fala sobre o Botafogo, eu pego os recortes e coloco lá. Beleza? Tamo junto? Então vai lá, se inscreve lá também, se inscreve aqui, deixa aquele like maneiro. Fiquem com Deus e ó, até o próximo vídeo. Fui. Beijo.